Você tem medo de perder alguém? Um fenômeno emocional que acontece quando a gente está diante da iminência da perda de um ente querido. A gente chama de luto antecipatório. Isso pode ocorrer em situações de doenças terminais, envelhecimento avançado. É um processo complexo. Vai misturar tristeza, medo, culpa, dor. E, na verdade, a pessoa sofre antes da perda real. No episódio de hoje, vamos entender melhor o que é o luto antecipatório, os efeitos na saúde mental e emocional de quem cuida, de quem fica, e como podemos enfrentar essa fase. Seja você ou alguém próximo a você pode se beneficiar desse conteúdo. Então fica comigo até o final, você vai ver que é um conteúdo que, por mais que seja um assunto bem sério, eu fiz da forma para ficar o mais leve possível. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga, sou mentora de carreira e o meu objetivo com esse podcast é te ajudar a ter uma boa saúde mental, uma autorregulação emocional, desenvolvimento pessoal e profissional. Na psicologia, recomenda-se no processo de luto antecipatório um primeiro passo de reconhecer as suas emoções. É bem importante que você se permita sentir e veja como essas emoções se manifestam, pois tem uma série de reações antes de uma perda concreta, Pode envolver sentimento de tristeza profunda, ansiedade constante e, em muitos casos, uma sensação até de impotência. É mais comum acontecer com pessoas que cuidam de familiares com doenças terminais, como é o caso do câncer, do Alzheimer, ou outras condições que gradualmente enfraquecem o ente querido, Esse tipo de luto não é menos doloroso do que o luto pós-perda. Na verdade, em muitos casos, torna-se um luto prolongado, quando a pessoa passa às vezes 1 ano, 2 ou até mais, Tem clientes meus com situações de mais de 3 anos, com uma pessoa em estado terminal, uma pessoa em hospital, internada. Isso vai gerando assim muito desgaste, porque as pessoas precisam equilibrar o cuidado com a pessoa doente com os seus próprios sentimentos de angústia, com a própria necessidade de autocuidado. E o impacto emocional pode incluir a sensação constante de estar vivendo um estado de alerta, o que pode resultar assim, em insônia, fadiga crônica, que é aquele cansaço que parece que não passa, sintomas de ansiedade, medo, tensões. Muitos cuidadores relatam que começam a sofrer a perda quando tem ali o diagnóstico de que é terminal e que a pessoa está nos cuidados paliativos. Então aquilo é emocionalmente exaustivo. Então, outro ponto a se considerar é que o luto antecipatório ele também pode ter seu ponto positivo, por assim dizer, porque ele traz a oportunidade de trabalhar com as despedidas conscientes. Embora seja um momento difícil, é uma chance de resolver as pendências, você concorda? Fortalecer laços, criar memórias positivas, ter diálogos, que algumas pessoas conseguem, ter diálogos com a pessoa doente, consegue tratar ressentimentos, consegue tratar algo na história que precisa ser trabalhado, Falar o que sente, expressar gratidão, dar suporte emocional àquele ente querido durante esse período. Isso vai trazer alívio tanto para quem está doente quanto para o cuidador, para quem está ficando. Porque para lidar melhor com o luto é importante trabalhar de forma que você sinta, olha, a pessoa se foi, eu fiz o meu melhor. A pessoa se foi e eu fiz o que estava ao meu alcance para ter a melhor experiência possível. E isso facilita o luto na pós-perda. Então, compartilhar os sentimentos com amigos, com familiares, com grupos de apoio, pode ajudar também a aliviar a carga emocional. Então, tem grupos de apoio de cuidadores, de doentes que estão em meios paliativos. E é claro, o acompanhamento psicológico é essencial para processar essa montanha russa de emoções, Para além da psicologia, a gente também tem a tanatologia,
que é a ciência que estuda o processo da morte, o processo do luto. E a tanatologia, ela vai ter também contribuições bem significativas, porque vai assim tratar esse estudo da morte, do morrer, abrangendo aspectos físicos, psicológicos, sociais e até espirituais relacionados ao fim da vida. Então, o primeiro passo é importante falar sobre esse medo da perda, esse medo da morte, porque tem muita gente que evita o assunto e a gente precisa falar sobre isso. A tanatologia ela vai derivar do grego thanatos, que significa morte, e logos, que significa o estudo do discurso, né, da comunicação. E esse campo, que é interdisciplinar, vai compreender não apenas a morte em si, mas o impacto que ela tem nos indivíduos e na sociedade. Depois que a gente passou pela pandemia, é inclusive um estudo que ganhou muita força, mas é um estudo antigo, sabe? Uma das figuras mais influentes na tanatologia é a doutora Elizabeth Kübler-Ross, que é uma psiquiatra suíço-americana. Não sei se você já ouviu falar do livro Sobre a Morte e Morrer. Ele é que deu início ao que a gente conhece hoje como os 5 estágios do luto, como negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. E esse livro é antigo, lá de 1969, mas o trabalho dela trouxe uma atenção significativa sobre a necessidade dos cuidados paliativos e o suporte emocional para as pessoas, tá? E a gente está falando aqui de cuidados paliativos, mas tem muitas outras situações, né? Tem clientes meus que os pais estão bem, não têm problemas de saúde, e eles ficam com medo de perder, falar, olha, eu sou filho único, eu sou filha única, e se eu perder meus pais, o que vai ser de mim? Ou meu medo de perder os filhos. Então, esse medo de perder ou medo da morte, ele, de certa forma, pode estar presente em todos nós, né? Então, o que a tanatologia fala sobre isso? Como lidar com isso? Como se preparar para lidar com isso, né? O primeiro passo é, inclusive, a preparação para a morte. Discussões abertas sobre o fim da vida, sabe? Incentivar a conversa sincera sobre desejos do fim da vida, o que a pessoa quer como processos ali para lidar com ela mesma, com o corpo, enfim. Isso pode incluir decisões sobre cuidados paliativos, diretrizes antecipadas de saúde, preferências para o momento da morte. E tenho clientes meus que falam assim, Deus me livre, Sheila, eu vou falar sobre isso, que papo fúnebre. Mas pensa, não é melhor falar sobre isso antes do que na iminência da perda ter que lidar com tudo isso? Então, por exemplo, uma família pode se reunir e discutir e documentar as preferências de um ente querido, sobre os tratamentos médicos, sobre as cerimônias de despedida, deixar isso tudo decidido. Porque a pessoa pode se concentrar no relacionamento, digamos assim, com o doente, em vez de ficar pensando nessas questões burocráticas, inclusive planejamento de serviços funerários. Então, planejar antecipadamente os detalhes do funeral pode aliviar a carga emocional e financeira. Às vezes a contratação de um plano funerário, já deixar escritas as preferências de flor, de música, de leitura, de ritual, enfim. Porque na hora que você estiver ali na iminência da perda, na hora que estiver passando por aquela dor, você não tem que pensar em nada disso, isso já foi decidido, né? É muito mais, não sei se essa é a palavra, né? Mas é muito mais fácil de lidar, porque essas questões não precisam nem estar em pauta, porque já foram resolvidas antes. Uma outra coisa que a tanatologia fala sobre a criação de rituais pessoais. É bem importante criar rituais para ajudar a dar significado ao processo de luto. Então, às vezes, acender uma vela diariamente em homenagem à pessoa, criar uma colagem de fotos com os melhores momentos da pessoa, plantar uma árvore, né? Uma cliente minha plantou no terreno dela uma árvore frutífera de uma fruta que a pessoa gostava muito. Então, esses atos simbólicos podem proporcionar, assim, um senso de continuidade, de conexão, de preservação da história, sabe?
A participação em rituais culturais ou religiosos, né? Então, por exemplo, na Igreja Católica tem a missa de sétimo dia, né? Envolver-se com práticas religiosas ou culturais, cada cultura ou cada religião vai ter suas próprias cerimônias para honrar os mortos, né? Isso é bem importante também. Uma outra coisa que a tanatologia fala para a gente é sobre a aceitação da impermanência. Então, essa educação sobre o ciclo da vida, compreender que a morte é uma parte natural do nosso processo de ciclo da vida. Isso pode ajudar a reduzir o medo e a resistência. Então, ler livros, assistir documentários, participar de workshops, por exemplo, sobre esse livro, sobre a morte e morrer, né? Tem um outro livro que eu falei há um tempo atrás, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né? Livros como Roda da Vida, da própria Elizabeth Kubler-Ross, podem proporcionar insights muito valiosos. E as práticas de autocuidado emocional, como terapia, mindfulness, meditação, exercícios de respiração, meditações guiadas, trabalhar com escrita terapêutica, escrever o que sente num diário emocional. Então, tudo isso ajuda a trazer mais organização e autorregulação emocional. E por último, mas uma coisa que eu acho fantástico na tanatologia é a questão do legado e memória. Então, criar projetos de memória, né, que é algo tangível para lembrar a pessoa, pode ser uma fonte de conforto. Isso pode incluir álbuns de fotos, vídeos de homenagem, um livro de memórias. Tem uma cliente minha que está construindo um livro de memórias para apresentar a avó aos netos, porque não tiveram oportunidade de conhecê-los, né? Então, tudo isso pode contribuir para passar por esse processo. Então, enquanto a pessoa ainda está viva, ou mesmo depois que a pessoa se foi, esses projetos de memória ajudam na elaboração do luto, né? O compartilhamento de histórias, de lembranças. Então, às vezes reunir com amigos, com familiares, compartilhar histórias e lembranças. Tem alguns clientes que, mesmo depois da morte, comemoram um aniversário, acho que da mãe, né? Um deles que me veio à memória aqui, ele fala, todo aniversário da mãe a gente se reúne, a gente ouve as músicas que ela gostava, a gente faz alguma comida que ela gostava, a gente põe as fotos para rodar, a gente escreve coisas novas que a gente lembrou, né? Ou frases de homenagem, e tudo isso ajuda bastante. Então, essas abordagens práticas enraizadas na psicologia e na tanatologia podem ajudar a transformar o luto antecipatório em um processo de crescimento, de conexão, de compreensão e permitir que as pessoas encontrem significado mesmo diante de uma perda iminente, né? Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Eu sei que é um assunto delicado, eu sei que muitas pessoas evitam falar sobre isso, mas perceba que tem uma forma prática, mais leve possível de lidar com tudo isso, e tudo que eu trouxe aqui para você são práticas que inclusive eu uso na clínica com as pessoas e que funcionam muito bem. Se você está passando por isso, ou se você conhece alguém que está passando por isso, lembre-se que tudo isso pode te ajudar. Ouça o podcast de novo, anota as sugestões, monta um plano daquilo que você vai colocar em prática, né? E não hesite em buscar ajuda profissional para lidar com essa fase. Eu espero que tenha gostado. Me siga também nas redes sociais, @Sheila de Oliveira Psi, para você estar sempre com conteúdos novos por lá. Compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas que você conseguir e até o próximo podcast. Um abraço!